Dentro do universo de Boku no Hero, os heróis são ranqueados de acordo com a taxa de aprovação popular, incidentes resolvidos e contribuição para a sociedade. Que acho que é a mesma coisa que o anterior. Contudo, eu montei uma lista de acordo com qual herói venceria de todos ou de quase todos. Logicamente, aqui nessa batalha, todos eles vão saber as habilidades de cada um. Porém, eles têm que se planejar somente com as suas habilidades ou os equipamentos que eles usam normalmente. Nada de novo, nada que possa literalmente cauterar o outro. Tem que ser um encontro, um contra um. Já vou pedir o like, comentário, inscreva, sininho. Vamos nessa. 20º lugar, Yoramusha, Wash e Crust. Eu sei, calma, não vai ser assim, não vai ser 3 por cada categoria. É só porque realmente eu fiquei em dúvida em colocar esses. Por quê? O Wash não apresenta nada muito grandioso nessas batalhas que ocorrem em Boku no Hero, inclusive nem na guerra. O Yoramusha, eu acho que ele nem luta em momento nenhum, ele se aposenta no início quando o Ishigaraki vira roubado. E o Crush sim eu vi lutar, mas eu acredito que ele tenha se tornado subido ali no ranking, mas pela questão da sua aprovação popular, né? Ele é muito carismático, então eu acredito que seja mais por conta disso. Porque, sinceramente, eu não vi ele lá com essas grandiosidades nessa guerra. Então, por conta disso, eu deixei ele em 20º lugar, todos os três. 10º lugar, Midnight. Nerumi Kayama, acredito que seja assim. Eu vou falar o nome dos personagens, então me perdoe se eu falar algum nome errado. Eu tô lendo de acordo com o que eu acredito que seja também, tá? Ela tem o poder de sonambulismo. Ela consegue colocar as pessoas para dormir exalando o odor do sono e funciona melhor com homens. Como é que vai funcionar a questão da batalha? Aqui do lado eu tô colocando os personagens que vão participar aqui da lista. É claro que eu deixei aqui em preto e branco. No momento que esses personagens se acenderem, é de acordo com que eles podem sim derrotar esse personagem. Então, numa batalha 1 contra 1, com esse personagem ou outro, ela teria mais chance de vencer, tá? Não significa que venceria 100% das lutas, mas numa luta mais provável que essa pessoa vença. Para deixar mais claro isso, 18º, presente Mickey. Hisashi Yamada tem o poder de voz. Ele aumenta o volume da sua voz como se fosse um grito sônico, faz os ouvidos das pessoas sangrarem, deixa a pessoa confusa naquele momento, realmente um barulhão deixa a pessoa muito louca, além de conseguir soprar coisas que estão pelo seu caminho. Sua individualidade é ruim contra coisas que vêm pelo subsolo, não consegue atravessar muito bem o solo, então se vier algo de baixo, ele tá ferrado. Para explicar agora melhor, como vocês estão vendo aqui, esses 19 personagens, nesse caso, o Present Mick conseguiria derrotar a Midnight, na minha opinião. Então por isso ela ficou a Czinha, tá? Então basicamente vai ser isso que vai acontecer. Vai acender exatamente quando ocorrer. Aí você já começa a imaginar aqui como é que vai ser a lista. Porque vai ficar aqui o tempo todo, tá? 17º, Vlad King. Sekijiro Kan tem a individualidade de controle sanguíneo. No caso do Vlad, é interessante uma coisa. A habilidade dele é de controle sanguíneo. Ele consegue controlar o seu próprio sangue e consegue solidificar esse sangue. Continua controlando esse sangue. A habilidade dele realmente é muito roubada e ele só tem uma limitação. Ele é um herói e aqui Boku no Hero tem isso. Se esse cara fosse um Sten da vida, né, já um anti-herói, vamos colocar assim, ou até mesmo um vilão, ele seria um problemaço. A sorte desse mundo é que ele realmente é um herói. Se ele conseguisse usar a sua habilidade de acordo com o que realmente deveria ser, tá ligado? Conseguir atacar e até matar alguns personagens, esse cara estaria top 10 pra cima dos rankings de heróis, tipo, sempre. Eu não achei nem qual é o rank desse cara, inclusive eu acho que ele não é nenhum tipo de herói, ele somente é um professor. O que é uma pena, tá ligado? Tipo, é gastar uma individualidade muito top assim dessa forma. E dos que estão aqui, logicamente, ele venceria desses dois. Aí antes que alguém fale, então você só vai acender o que tiver anterior. Não será assim, logicamente que no início vai acontecer isso aqui na lista, mas no processo vocês vão ver que não vai ser somente os antecessores, tá ligado? Então quando eu falar o próximo, então vai ser os 3, não, pode acontecer até que eu falar o próximo, um de baixo nem apareça, tá ligado? 16º lugar, Fat Gun. Taishiro Toyomitsu. Eu não tive que ler, porque realmente eu não consegui. Ele tem a individualidade de absorção de gordura. Ele consegue absorver qualquer coisa na sua pança, né? A sua gordura absorve tudo, inclusive ele pode carregar pessoas na sua pança e consegue absorver energia cinética também. Então se alguém começa a dar porrada, ele consegue absorver aquilo e lançar de uma vez. No grande porrada, tipo a Elizabeth de One Piece, tá ligado? Só que isso, é claro, custa a sua defesa. Nesse início aqui de Boku no Hero, eu sempre achei meio paia ele não ter muita notoriedade. Né? Quando eu falo os rank 10, ele não tá ali entre o rank 10, realmente eu achei muito péssimo disso aí. Só que depois ele acaba subindo de cargo e realmente ele ganha o seu destaque. Porque realmente, pô, o cara é carismático, o cara tem uma habilidade roubada, não sei como é que ele não subia de jeito nenhum, tá ligado?
Sendo que tinha gente que poderia sair até do rank 10 e dar chance a ele, mas não é somente por força que a galera sobe. Pra mim, ele venceria desses aqui. Logicamente, aí vocês estão falando, pô, mas você botou o Vlad como um cara, né, forte e tal. Realmente, se o Vlad conseguir usar a individualidade da forma que eu acredito que ele consiga usar a individualidade e eles trocarem porrada pra se matar, o Fat Khan realmente ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Mas como não é o caso aqui, eles vão trocar porrada como eles são heróis, então acredito que o Vlad ia perder nessa batalha. 15º, Kamui Floresta. Shinji Nishiya. Ele tem a individualidade árvore. Basicamente, ele é um madeirão lá, ele que consegue esticar seus membros para aprender a atacar os inimigos. Eu até consigo entender, né, a ideia do Kamui Floresta aqui, sua individualidade, mas eu realmente nunca vi ele fazer nada de grandioso assim para ele entrar no rank 10 de uma forma rápida, né? Porque ele é jovem e ele consegue entrar de uma maneira... A própria Mista Lady seria uma heroína que deveria estar acima dele, já que ambos parece que começaram meio juntos ali, né? Só que ele vai primeiro, depois ela vai, depois a beleza, ela fica em terceiro lugar e tudo. Ela fica até acima dele. Mas, a princípio, o Kamui Floresta fica acima, eu realmente fiquei confuso nisso aqui. Se ele tivesse mostrado alguma coisa, né? Lógico que não dessa magnitude que não existe aqui em Boku no Hero. Faz como se fosse um Hashirama da vida e tal, invocando as madeiras para fazer... Não, é só os galhos que ele cria e tal, nada muito grandioso, né? Se um cara for muito forte, ele provavelmente consegue arrebentar aqueles galhos ali com uma facilidade tranquila, assim, velho. Tipo, como se fosse nada, tá ligado? Sim, eu acredito que ele consiga vencer desses aqui, até porque ele é um personagem de ataque de distância, então Midnight e Present Week seriam presos, né, muito facilmente. Quanto ao Fat Gun, né... Eu sempre vou trabalhar mais sobre o antecessor também, tá? Não vou trabalhar sobre todos os outros, porque senão vai ficar um vídeo de 30 dias. Basicamente, se ele travar o Fat Gun, já foi. Ele pode fazer isso, tá ligado? O Fat Gun não teria essa força suficiente para poder destruir naquele momento. Né? Ele teria que tomar umas porradas primeiro para poder ter energia cinética e fazer isso. Mas o Kamui Floresta conseguiria capturar ele antes. Então se fosse uma batalha de tempo, vamos botar assim, você tem tanto tempo para derrotar um ou outro. Puxa ele. Tá ligado? Claro que nesse universo, como é que eles batalhariam, né? Seria que ter alguma coisa também, né, gente? Não é só batalha. Né? Tipo, encontrei porrada. Não, vai chegar heróis, vão chegar isso, vai chegar aquilo. Então tem que ser todo um contextozinho. Mas não um roteirão, nada disso. Eles vão colocar bem porrada pra depois acontecer alguma coisa. 14º, Gangue Orca. Kubo Sakamata tem individualidade orca. Na verdade é ossinhos. Eu não sei se ossinho significa orca em japonês, mas não é o caso. A sua individualidade é deixar ele como uma orca. E mesmo que a sua individualidade seja melhor em água, em terra ele também é muito forte, né? Além de ter uma onda sonora, né? Que ele consegue atingir, tanto que ele atinge até o Shindo, que é um cara de tremor, que tem a cabeça vibrante. Ele assim consegue derrubar ele. Ele conseguiu tancar um ataque do Todoroki e do Inasa, né? Então, assim, já demonstra realmente ter força, mesmo que também o Midoriya, que atacou ele, não tenha atacado com 100%, ele conseguiu também travar. Eu sei que tava com bracelete e tal, mas ainda assim ele se resistiu a esses caras que, eu sei, eles não estavam no auge, eram só crianças. Mas ainda assim é um feito, pô. Todoroki derrotaria talvez a maioria do rank 10. Nesta época, um oponente que seria bom para o Gangue Orca, no sentido da sua onda, seria o Present Mic. Mas acredito que assim como o Shinzo conseguiu resistir, eu acho que talvez o Gangue Orca também talvez tivesse uma resistência, né, sobre essa parada sonora. E ele se demonstrou um cara muito rápido. Então mesmo que o Present Mic ataque com seu ataque hipersônico, o Gangue Orca já conseguiria assim, com um pouco de dificuldade, chegar perto e derrotar ele. Então, eu acho que desses aqui, quem daria um problema ao Gangue Orca seria ele. 13º, Mr. Lady. E o Takeyama tem a individualidade de gigantificação. Eu sei. Tá em 14º, uma que termina no terceiro. Ok. Essa é porque realmente eu acredito que outros personagens que estão pra vir realmente derrotariam a Mr. Lady. É porque, de novo, aqui em Boku no Hero não somente por força. Também mas não é só. Tem que ter todos os três tópicos, os três tópicos para poder, né, significar estar ali entre o top 10, né, subir no ranking. Então, assim, como eu estou trabalhando com porrada, a individualidade dela faz ela ficar gigante, né, com mais ou menos ali por volta de uns 20 metros. É tipo um prédio. Só que ela não pode ficar no intermédio, então ou ela pequena, no pequeno falo o tamanho normal, ou ela gigante.
E, logicamente, sua força também cresce de acordo com isso, né? Tanto que ela destrói um prédio com uma pisada só. Mesmo que ela tenha ficado forte nesse sentido, eu realmente acredito que até alguns personagens possam tancar essa força dela. Mas eu tô trabalhando também de acordo com o que ela mostrou um pouquinho aqui, mais do que outros, né? Então, por exemplo, pode ser uma confusão minha, tá, gente? Mas o Gangue Orca, ele realmente demonstrou ter força. Mesmo que ele não tenha muitos feitos, ele realmente demonstrou ter essa força. Então, por exemplo, se ela tivesse atacado o Gangue Orca, eu acredito que ele poderia até tancar no sentido de segurar o ataque, né, dela. Só que a única coisa que eu acho que ela poderia ter vantagem é realmente a ideia do tamanho dela, tá ligado? Ela pode muito facilmente retirar algum inimigo de batalha, entendeu? Então, por ela ser muito grande, o Gangue Orca podia, assim, ok, tacar as pernas dela pro, né, tentar pra poder derrotar, né? Mas se ele fosse fazer um ataque mais pra cima, né, pulando, ela pode dar um stabef e fazer ele cair longe, velho. Então, 12º lugar, Ryukyu. Ryuko Tatsuma tem a individualidade de dragão. Ela consegue se transformar no dragão, então ela, além de ficar forte e resistente, ela ganha mandíbulas e garras, além de poder voar. Eu consigo me lembrar aqui daquela batalha dela com o Shihasakai, né? Quando ela luta com um cara que tem uma grande força e mesmo quando ele aumenta, amplifica a sua força, ela ainda assim consegue derrotar ele com facilidade. Ou seja, em termos de força bruta, ela sim é uma heroína bem forte. Por conta disso, eu coloquei ela acima da Mr. Lady. Porque além de ter uma força bruta, talvez até igual ou até um pouco inferior à Mr. Lady, ela ainda tem as garras, ela ainda pode voar e ainda tem a mandíbula. Então, tipo assim, ela tem mais maneiras de derrotar a Mr. Lady, tá ligado? Além disso, a Mr. Lady, ela por estar gigante, ela pode ficar mais lenta. Já ela não, ela realmente ainda continua mostrando que ela é rápida e tem uma resistência. Mas a Mr. Lady, no momento nenhum eu vi ela, tipo assim, estou rápida. A não ser aquele momento que ela cresce rápido. Mas fora isso, nunca vi ela mostrando essa parada toda, tá ligado? 11º, Gran Torino. Sorahiko Torino tem a individualidade de jato. Foi interessante descobrir aqui que a individualidade dele é aqueles buraquinhos que tem no pé que sai um jato, né? Eu nunca parei para analisar que era isso. Eu também nunca parei assim, deixa eu entender o que é a individualidade dele. Isso é o que os caras falam, né? Só que realmente eu nunca parei para analisar e acabei me esquecendo também, né, de quando fala a primeira vez da individualidade dele. Eu sei que aparece, né, sempre nos episódios, mas realmente deixei passar total e eu trabalhava ele como se fosse um Sanji, né, pulando e tal, Rob Lute, né, que fica pulando no ar. Mas nesse sentido. Eu sei que muitos de vocês podem estar, tipo, pô, é sério mesmo que você botou o Gran Torino em cima dessas duas? Sim, eu fiz isso por... Lógico, velho. O Gran Torino, além de ter uma força bruta, né, por conta da sua velocidade, ele é rápido, né? Tem momentos que o Gran Torino dá umas porradas que eu fico assim, mano, o bicho é brabinho, tá? Não é qualquer coisa, não. Ele brincando com o Midori ali, ele demonstra o quão forte ele é, né? Qual veloz ele é. E outra, ele tá velho. Logicamente, eu tô trabalhando com o Gran Torino também jovem. Imagine ele na sua juventude. O cara tem que ser brabo demais, tá ligado? Então, pra mim não tem outra classificação senão essa aqui pro Gran Torino. 10º lugar, Lady Nagant. Kainatsu Tsumi tem a individualidade de fuzil, né? Ela tem um fuzil no braço onde ela consegue atirar por 3 km e seu cabelo ainda é bala, onde ela consegue ainda usar isso como se fosse um gravador, tá ligado? Ela consegue passar uma mensagem de acordo com o seu cabelo que ela tirou pela pessoa. Ela foi reconhecida pelo All for One, então só disso aqui já ela não é qualquer coisa, tá? Tanto que ele deu até uma outra individualidade a ela. Só que eu não vou trabalhar com essa outra individualidade dela, eu vou trabalhar somente com a que ela tem. Além disso, ela foi temida pelo próprio Hawks, que é o top 2, tá ligado? Então assim, ela também realmente não é qualquer coisa. E eu sei que muitos vão falar assim, pô, mas ela é inimiga, ela é vilã, e pá, não é tudo. Mais ou menos, foi mais uma fase ali, tá? Se fosse pegar realmente ela pra colocar na classificação de heróis, tudo bonitinho, ela realmente subiria de posto. Eu sei que no caso dela aqui, como ela é bala atirar, fica mais complicado porque muitas vezes ela vai ter que matar os seus inimigos. Se isso não ocorresse, aí beleza, né? Mas ela vai ter que fazer isso. É igual a ideia do Vlad, né? Então ela tem esse probleminha. Dos inimigos que ela vai ter que enfrentar, realmente um que eu acho que ela ia ter dificuldade é o Fat Gun. Aí você vai falar, oxê, logo o Fat Gun? Eu acredito que todos os outros ela consiga derrotar, tirando o Gran Torino, que ia ter uma dificuldade absurda, mas ainda assim eu acredito que ela consiga vencer o Gran Torino. No caso do Fat Gun, se ela tira nele a barreira absorve, né? As balas. E eu sei que ele é bem lento e tal, então assim,
é mais na questão de dificuldade. A dificuldade que ela teria para derrotar o Fat Gun de rapidez, assim, é absurdo. Até porque ela tem que ser aquela ideia do roteiro, né? Como eu falei, tinha que ser uma parada muito igual. Ele não pode, tipo assim, não. Aí ela, no caso, ela vai começar lutando 3 km de distância do cara. Não. Vai ter que ter uma distância certinha de todas as batalhas contra todos. Ia ter tudo certinho, bonitinho dessa forma, tá ligado? No caso deles, não ia ser diferente. Então ela ia ter que ganhar uma distância para poder atirar. Então os outros poderiam, sim, usar suas individualidades e conseguir capturar ela. Não vou dizer que não, né? Mas como ela é boa de se esconder e tal, né? Então eu acredito que ela consiga, assim, se esconder e dar um belo de um tiro e matar a maioria que tá aqui. Somente, de novo, Fat Gun, que eu acho que ia ter uma dificuldade. Nono, Eraserhead. Shota Aizawa tem a individualidade de apagar. De todos aqui, Aizawa foi o mais complicado, sem dúvida. Sua individualidade é basicamente olhou pro inimigo, ativou o Sharingan, ele perdeu a individualidade. Logicamente que a individualidade dele só funciona com a individualidade de ativação. A individualidade que já é ativa, tipo o giro com o cara aprêncio, não tem condição. A única coisa que eu tenho dúvida sobre a individualidade dele é, em alguns momentos, ele olha, vira o olho, o cara fica sem individualidade por um tempo e tranquilo. Em outros momentos ele tá olhando, ele tirou o olho, o cara já ativou a individualidade. Então eu fico sem entender como é que funciona esse quesito. Se for realmente da ideia de olhou, ficou um tempo, ele tem uma grande vantagem. Olhou, virou, acabou, aí já é complicado. Eu deixei ele aqui em nono por uma questão. Quem tá acima dele, que eu coloquei acima dele, sinceramente, ele poderia até mesmo derrotar. Porém, eu tô trabalhando também com o cansaço que ele vai ter visualmente, ele vai ter que ser ligeiro, os caras são resistentes, entre outras coisas, tá ligado? A individualidade dele é tão roubada que, quando eu tava fazendo a lista primeiro, eu fiz de minha cabeça, né? Tipo, de acordo com o personagem e tal, que eu conhecia. Eu tinha colocado, tipo assim, quarto e quinto lugar. Só que depois eu falei, deixa eu dar uma analisada de novo, relembrar, né? Porque você vai esquecendo algumas coisas. Aí eu lembrei, não, que ele tem a dificuldade de piscar o olho, tem essas paradas, tá ligado? E aí tem aquela onda de Tororo que eu achei absurdo. O cara pisca, o Tororo faz um gelão gigante. Então, a piscada parece ser demorada, então tem outras questões também. Por conta disso, eu fui dessa forma, tá ligado? Eu coloquei ele aqui em nono lugar. Mas, tudo bem que se alguém tirar ele da lista, eu concordo também, tá? Se alguém tirar ele da lista. E se alguém colocar ele acima, também eu concordo. Oitavo lugar, Cemento. Ken Ishiyama tem individualidade de cimento. E eu achava que o nome dele era realmente Cimentos. Tipo o Smoke de One Piece. Na habilidade do cara fumaça, o nome dele é Smoke. A sua individualidade é manipulação de cimento, que ele cria do próprio corpo. Ele consegue ainda deformar, né, criar de certas formas, né, tamanhos diferentes. Então, assim, é uma individualidade muito roubada. Em termos de luta, ele só ia ter dificuldade realmente com o que viesse de cima ou alguém conseguisse não ficar no chão. Ainda assim, com bastante dificuldade. Por exemplo, de todos que estão aqui, que eu vou colocar já aqui, me digam qual ele teria realmente uma grande dificuldade de enfrentar. Começou a batalha. Eles sabem, né, a individualidade um do outro. Cimento tocou no chão, fez aquele onda de cimento, ele vai agarrar a maioria aqui. O único que ele poderia ter uma dificuldade é o Gran Torino, porque poderia conseguir desviar, né, sair. Só que assim, como ele é de cimento, eu acredito que também a resistência dele seja absurda. E eu acho que o Gran Torino ia cansar antes disso. O outro seria o Eraserhead, só que também da mesma forma, como eu falei do Gran Torino, a resistência dele acho que ia conseguir cauterar esse problema. Sétimo lugar, Mirko. Rumi Usagiyama tem individualidade de coelho, né? Ela tem as pernas poderosas que ela dá porrada em todo mundo, além de ter suas orelhas que consegue escutar muita coisa distante e possui o instinto de alerta. Quando eu estava assistindo Boku no Hero pela primeira vez, quando chegou aquele arco de treinamento em conjunto, né, que é a turma A versus a turma B, eu achei um saco e eu acabei pulando. Só que quando eu fiz esse pulo, eu pulei também o arco da agência. Então, eu não acabei vendo a Mirko aparecendo antes. Então foi uma surpresa pra mim quando eu a vi, uma das melhores lutas que eu já vi. E aí eu vou trabalhar ela aqui, como eu coloquei, contra os Cimentos, por exemplo. Mano, ela é rápida, ela é forte pra cacete, tá ligado? Ela é determinada pra... Velho, ela fica toda estrupiada, ela continua saindo na porrada, não quer saber que não. Então assim, contra um cara contra os Cimentos, que eu sei que é um personagem poderoso, indiscutível, ou discutível, não sei. Eu falo às vezes algumas coisas que não tem nada a ver. Eu acho que ela conseguiria realmente escapar dos Cimentos e conseguiria realmente vencer o cara. Porque se ela der uma porradona, mesmo que o Cimento seja resistente, se ela conseguir dar uma porradona e trocar e continuar naquela porrada, mano,
E eu também eu tenho uma dúvida se o cimento tocar nela, ele consegue jogar o cimento, ou ele tem que tocar no chão. Tem que saber essas paradas também. Só que ainda assim eu acho que ela não deixaria que ele tocasse, tá ligado? Eu vou falar agora de 3. 3 realmente que eu tive dificuldade para saber qual rank eles ficariam. Mas vocês já vão entender. Beast Giants. Tsunagu Hakamada tem a individualidade de mestre de fibras. Ele consegue manipular qualquer fio que estiver próximo dele. Aí assim, é uma coisa que eu acredito. Ele consegue deixar esses fios mais resistentes. Tanto que quando ele prende o Alpha One, ele tem que usar uma individualidade para poder estourar, para poder se sair, não for na força bruta. Então realmente tem uma resistência absurda. No caso, além do que da própria fibra, ele consegue deixar mais resistente, isso que eu tô falando. Além de não é só fio de roupa normal, né? Ele pode, por exemplo, fio de carbono, ele consegue também... Fibra de carbono ele consegue também manipular. Hulk. Kego Takami tem a individualidade de asas ferozes. É um par de asas vermelhas no qual ele consegue soltar todas as suas penas. Onde uma pena dessa consegue levantar um ser humano, além delas conseguirem ficarem rígidas. Ele consegue ainda pegar 2 penas maiores e usar também como espadas, também da mesma forma, deixando elas endurecidas. Além de conseguir sentir vibrações no ar e conseguir localizar pessoas e ouvir conversa. Endershot. Shinya Kamihara tem individualidade de corpo dobrável. Eu não sei porque o nome é esse, né? Mas basicamente ele consegue fazer o seu corpo ficar extremamente fino e comprido, como se fosse uma espécie de fio, né? Ele consegue transformar ainda na velocidade do som. Aí ele pode usar isso para atravessar seus oponentes ou até prendê-los. Eu fiquei na dúvida onde colocar eles, porque todos os 3 têm a individualidade difícil de se lidar, né? E realmente eu acho que quem venceria aqui seria realmente o mais rápido. Eu sei que eu falei que o Endershot ele consegue se transformar, né, na velocidade do som. Só que ainda assim, se o bicho conseguisse controlar qualquer fio dele, já teria uma vantagem. Aí seria aquela coisa, será que o Endershot faria isso de atravessar o bicho de gente para matar? Não faria algo do gênero. Lógico, gente, que nessas batalhas que eu tô colocando, ambos estão se vendo como vilões, tá? Não é que eles estão aí, nós somos amigos, vamos consertar tudo, não. Eles estão trocando porrada, um para vencer o outro. Então realmente eu não sei se eles fariam, o Endershot faria isso para matar o Beast Giant. Eu acho que dependeria do rolê, né? Então, por conta disso, o Beast, eu acho que ele conseguiria manipular um ou outro fio do Endershot e conseguiria travá-lo, tá ligado? Antes que ele conseguisse atacar até mesmo ele. Eu acho que realmente, porque é disso que ele se transforma em fio rapidamente. Mas não significa que ele vai conseguir atingir o outro rapidamente. Deu pra entender mais ou menos? Então, por conta disso, né, eu acho que o bicho está realmente na frente do Endershot. Por um detalhe, que é essa ideia idiota do Boku no Hero de não matar de jeito nenhum. E mesmo que fosse nessa ideia de matar, eu realmente acredito que o bicho ia conseguir controlar algum fio dele, de alguma parte da roupa dele. E isso seria o fim do Endershot. Já contra o Hawks, o Endershot eu acho que ele não conseguiria alcançá-lo, já que ele pode voar. Eu sei que ele poderia acompanhar ali, né, o máximo, mas ele ia ter o seu limite. Já o Hawks podia voar até onde ele quisesse. Mandou uma peninha, cortou no meio, já deu um probleminha ali pro Endershot. Que ia ficar pequeno como acontece ali, né, mais ou menos com o Bakugou, né? Já contra o Beast Genesis, mesmo que ele use todos os fios das roupas do Hawks para poder travá-lo, eu acho que ia demorar tempo suficiente pro Hulk pelo menos soltar uma pena se quiser, se fosse, tá ligado? E eu acho que se ele lançasse uma pena que fosse, ele conseguia pegar o Beast Genesis e lançar distante para que o Beast Genesis perdesse o controle da sua roupa, tá ligado? Perdendo o controle da roupa, o Hulk pode fazer o que ele quiser, porque ele ia voar, mandar várias penas e acabar com essa batalha. Então, por conta disso, eu acho que o Hulk ganharia do Beast Genesis e do Endershot. Por conta disso, então ficou sexto lugar, Endershot. E aqui pra mim seria essa batalha aqui. Eu não deixei o Beast Genesis meio apagado aqui contra o Endershot, porque eu acho que ainda seria meio empate ali ainda. Tem que ser muita coisa, um roteirinho bem feito ali pra poder ver e tal, tá ligado? Então eu vou deixar eles meio empatados aqui. Já que o Hawks eu acho que realmente eles perderiam. Quinto lugar, Beast Giant. Aqui seria a lista, a mesma coisa. O Endershot tá dessa forma por conta disso, beleza? E aí, quarto lugar, Hawks. E aí não tem como, eu botei os dois realmente que ele ganharia. Terceiro lugar, Dustin. Alan Kurosi. Sua individualidade é buraco negro. Só de falar de individualidade, eu acho que todo mundo já entendeu, né? Eu acho que a única forma dela perder para os outros é literalmente você limitando ela. Botando um traje, porque realmente a sua sucção poderia desintegrar qualquer pessoa. Inclusive destruir, por exemplo, até a Terra, porque ela é um buraco negro. Teve que limitar ela, colocando esse traje aí. Mas se a gente for para analisar, se ela fosse realmente uma vilã, e eu tô colocando aqui também na questão, velho, porque realmente
No caso dela, diferente do Vade, eu não tive como não colocar ela aqui. Não tive como. Mano, é muito roubado. Ela poderia literalmente matar se ela quisesse ter um All Might, entendeu? Mais ou menos. Se ela tira o traje, porque eu não entendi direito a individualidade. Se é o corpo dela ou se é uma ativação. Como ela usa o traje 24 horas do dia, eu acredito que seja o corpo dela que seja um buraco negro. Então, tipo assim, tira o traje e matou todo mundo. Aí você vai me dizer que isso não derrotaria o próprio All Might? Eu acho que é impossível, tá ligado? Só que trabalhando aqui na hipótese, né? Só que, de novo, como a individualidade dela é buraco negro, eu falei, velho, não tem como eu não colocar pelo menos em terceiro lugar, porque senão ela ia ser... Na verdade, eu acho que eu não colocaria ela na lista, se fosse assim, não, realmente tal, certeza absoluta, não é nada supondo, realmente assim, é certeza a questão da individualidade dela. Eu não colocaria ela na lista, né, assim, ao concurso. Segundo lugar, Endeavor. Eiji Todoroki. Acho que em segundo lugar é o lugarzinho dele, mesmo, tanto na lista de Boku no Hero como na minha lista. A sua individualidade é chamas infernais. Ele consegue controlar suas chamas, né, como se fosse um avatar ali. Ele consegue controlar o fogo, ele consegue voar, ele consegue tudo o que ele quer com o fogo, controle de temperatura, todo tipo de ataque. Ele consegue qualquer coisa, como eu falei, é um avatar que faz chama. Claro que quanto mais vai subir no ranking, mais dificultoso ia ser uma batalha, né? No caso aqui tá em segundo lugar e tem os caras como Mr. Genesis e Hawks, por exemplo, o próprio Hawks, né? Ia ter que chegar próximo do Hawks e tal, mas o Hawks tem a dificuldade com as chamas. Então tem todo esse processo aí pra ele estar aqui nesse ranking. Mas é aquela coisa, né? É como eu botei. Um parou na frente do outro pra trocar a porrada. Porque se fosse... Tem certo roteiro que se faz que o Endeavor poderia perder muito fácil. A própria Mir, por exemplo. Se por acaso o Endeavor tivesse numa missão, ela dá um porradão na cara dele e você acha que ele desmaia ou até mata. Primeiro lugar, adivinhem. O Maita. Toshinori Yagi ganha sua individualidade da sua mestra Nana Shimura. A individualidade é o One for All. O All Might conseguiu dominar essa individualidade muito rápido, como se ela fosse sua. É como se fosse um estocador. É como se fosse, não é, né? Um estocador de energia, tá ligado? Que aumenta as suas capacidades num nível absurdo. Deixa o cara mais forte, mais veloz e tal. No caso, até dominadora, deixa as outras individualidades mais fortes. Se você for analisar, essa individualidade é tão roubada e tão poderosa que o próprio All Might, depois de ter lutado contra o All for One, ter ficado ferrado, tipo assim, limitado a sua individualidade, né? Ficou curto. Passou a individualidade pro Midori, usou sua individualidade para poder salvar o Bakugou e depois que teve a batalha contra ele, ainda assim ele conseguiu vencer, tá ligado? Então, acho que tem alguma coisa para falar aqui que ele ganharia. Eu sei, se termina falando, pô, então acabou o vídeo. Eu acho que não poderia deixar de falar da Okonku, que seria também a third team. Okonku, Star and Street. Kathleen Beth, eu acho que é assim, vou falar Beth mesmo, né? Belly, é Petri, eu não sei. A individualidade dela é New World. Eu falei New World, eu falei Novo Mundo, é nova ordem. Permite definir uma regra ao seu redor, permitindo manipular e conferir novas propriedades a si mesma e ao mundo ao seu redor. Para ativar sua individualidade, ela tem que primeiro fazer contato físico com o alvo e falar seu nome. E depois explicar a regra que deseja impor. Ela só pode impor 2 regras por momento. Assim, ela só não derrotou o maior vilão da história, né, que é o Shigaraki, porque ele teve crise de identidade. Porque se não fosse a crise de identidade, ela teria derrotado. Então só daqui a gente já, né, foi por um detalhe. Eu acho que não tem lógica. Eu sei que ela não precisaria estar aqui, mas realmente... E sim, gente, desculpa. Quem acha que ela não pode derrotar o Might é muito roubado, a verdade dela é a mais forte de todas, tá? Não tem discussão. Graças a Deus o cachorro começou a latir no final do vídeo. Então... eu tenho que encerrar aqui. Valeu. Um beijo.